Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos para essa manhã de quinta-feira, onde nós vamos dar continuidade para o nosso tema da cocriação consciente, consistente e sustentável. A gente começou esse tema na semana passada, falando um pouquinho sobre o que é esse processo e como que todos nós podemos acessá-lo, né? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre esse mesmo tema, mas como que a radioestesia pode nos auxiliar nesse processo. Isso mesmo. O tema de hoje é os segredos da radioestesia para a manifestação dos desejos. Será que é possível? Fica comigo que vocês vão saber, né? Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Arruda 022, Claudinha, seja bem-vinda. Marcilene, pulou aqui, gente, desculpa. Marcilene Portugal, Produção TQA Brasil. Aline Miller, Regina Adam, bom dia, Regina. Dani, querida, nossa super mega ultra produtora que faz tudo isso acontecer. Paula VM, bom dia, Aline. Regiane Campana, Júlio César, Deise Sasso, querida, Nice Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a minha paixão, né? A radiestesia foi amor à primeira vista, assim como a gente costuma falar, né? Desde o primeiro contato eu me apaixonei muito pela radiestesia e ela realmente se tornou uma possibilidade de ver o mundo sob outra ótica, né? Porque eu costumo falar que a radiestesia é como se nós pudéssemos colocar um óculos quando a gente é míope, né? Porque quando a gente é míope a gente não enxerga nada, né? Se eu tirar o óculos aqui de longe, para mim fica só vulto. E aí quando eu coloco o óculos eu vejo tudo claramente. E a radiestesia nos traz essa possibilidade de visualizar claramente aquilo que está oculto aos nossos olhos, aos nossos sentidos físicos, né? Aos 5 sentidos físicos, que está sim acessível a outros sentidos, mas são sentidos que nós não estamos habituados a desenvolver, que nós nem sequer falamos a respeito deles. E aí eles vão ficando, né, cada vez mais. Eu perdi a palavra, gente, desculpa. É o oposto de hipertrofia, né? Ele vai se fechando cada vez mais e acaba ficando ali como se não existisse, né? Porque no nosso corpo, e não só falando do corpo físico, mas falando de todos os corpos sutis, o nosso funcionamento, ele preza pela economia energética, né? Porque energia ela tá aí, tá dada, né? Mas para nós acessarmos a energia, nós precisamos de uma série de transmutações para poder acessar a energia completamente e podermos nos animar. E com todos os desequilíbrios que nós temos, o acesso a essa energia também fica comprometido, né? Então, quanto mais a gente puder economizar energia, melhor é. Da mesma forma que no funcionamento físico mesmo, né? Se você não utiliza determinada musculatura, o seu corpo não vai comandar nutrientes necessários para aquela musculatura, ele vai deslocar esses nutrientes para outro local que está sendo mais exigido, né? Por exemplo, esse pessoal que vai para academia malhar, né? Que malha só parte de cima para ficar com shape pronto, mas esquece das pernas. Os nutrientes do nosso corpo, eles não vão alimentar as pernas, eles vão alimentar o músculo que está sendo trabalhado, para que aquele músculo cresça. Por quê? Porque ele está sendo exigido. As pernas, o que está sendo exigido dela é só o tratamento normal, de caminhar normalmente, né? Fazer uma forcinha aqui, outra ali, que é o comum do dia a dia. Então, a maior parte dos nutrientes vai para aquilo que está sendo exigido mais, né? Aquilo que está sendo exigido menos, que não está sendo utilizado, essa energia não vai ser gasta ali, ela vai ser gasta onde está sendo mais exigido. E da mesma forma que a nossa musculatura, se existe alguma parte nossa que nós não estamos utilizando,
a nossa energia não vai ser empregada ali. A nossa energia vai ser empregada na parte que nós estamos utilizando. Por isso é tão importante a gente tomar consciência das questões que existem na nossa vida, das dificuldades que existem nas nossas vidas, das causas raízes que a gente carrega, né? Aqui na TQA a gente fala muito em causa raiz, que é aquele primeiro momento que causou um primeiro impacto, que cristalizou um ponto energético ali, um trauma, vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil de entender, e que aquilo está demandando ali alguma energia, porque não foi resolvido, né? E aí a gente despende energia para sustentar aquilo que está oculto para a gente. Então, a gente precisa ter noção dessa economia que existe na nossa vida, né, nos nossos corpos sutis, para poder trazer à consciência tudo que existe no nosso campo e poder distribuir essa energia da melhor forma possível, para que a nossa vida possa fluir, possa caminhar, para que a gente possa realmente fazer um processo de manifestação consciente, consistente e sustentável. E como que a gente traz à tona essas questões? Como que a gente visualiza tudo isso que está oculto? Se a nossa capacidade, os nossos sentidos que existem em nós justamente para poder acessar esses campos, para poder nos trazer essas informações, estão bloqueados, estão... Cara, a palavra fugiu de mim, eu não vou conseguir lembrar até o final dessa live. Mas estão ali sem uso, né? Como se não existissem. A gente nem sequer toma consciência deles, ou quando se ouve alguma coisa falar, isso é só para aquelas pessoas que são especiais, né? Que têm dons especiais. Mas não, eu estou falando realmente aqui, vamos colocar na palavra certa, né? Do que a gente chama de mediunidade. Né? A gente acha que médium é só aquela pessoa que recebe informação, começa a escrever um monte de coisa, ou que incorpora, ou que vê coisas, ou que ouve coisas nitidamente. Mas todos nós temos a capacidade de acessar essas informações. Todos nós temos a capacidade de acessar esses campos ocultos que estão à nossa volta. Todos nós temos essa capacidade, da mesma forma que todos nós temos a capacidade, por exemplo, de respirar. Como todos nós temos a capacidade, por exemplo, de andar, de nadar. Mas isso não significa que por nós termos a capacidade de andar, de caminhar, de correr, nós seremos atletas olímpicos de corrida. Ou que por nós termos a capacidade de nadar, nós seremos atletas nadadores profissionais. Tem aqueles que têm uma facilidade maior, tem aqueles que têm uma dificuldade, que está um pouco mais bloqueado, que está um pouco mais oculto, que precisa desenvolver isso, né? Mas como que a gente pode desenvolver isso? Também trazendo para a consciência, tendo a noção de que isso é possível para todas as pessoas, que não são apenas alguns escolhidos que têm acesso. Todos temos acesso. Quando a gente sonha, a gente tem acesso. Quando a gente faz um processo de projeção astral, a gente tem acesso, né? Então a gente precisa trazer para a consciência de que somos capazes. Se somos capazes e podemos desenvolver, existem técnicas para isso. E essas técnicas são as mais diversas, né? Cada um se adapta com elas de uma forma ou de outra, mas qual é a principal ponte para você conseguir acessar de maneira segura, de maneira efetiva, né, e assertiva essas informações? Expansão de consciência, elevar a vibração. É disso que a gente vem falando o tempo todo aqui no canal do TQA. Porque quando a gente não eleva a nossa vibração, quando a gente não expande a nossa consciência, o nosso mundo fica assim. Quando a gente expande a nossa consciência, ele cresce, ele se amplia. A gente tem acesso a mais informações. A gente deixa de ver um mundo com uma venda nos olhos para ver um pouco mais além. E quando a gente está com a nossa vibração baixa, com a nossa frequência energética baixa, a gente se conecta com informações de baixa frequência. Quando a gente está com a nossa frequência elevada, a gente se conecta com informações de alta frequência. E aí tem aquelas pessoas que falam assim:
eu não quero ver nada, eu não quero ouvir nada, eu não quero saber disso, porque o momento que eu tive contato com isso eu só vi coisa ruim, mas só viu coisa ruim porque está numa vibração que vai abrir o caminho para coisas ruins. Por isso é importante a expansão de consciência e a elevação da vibração. Quando você expande a consciência e eleva a vibração, naturalmente isso começa a se desenvolver na sua vida, porque você começa a ter consciência de que existe muito mais além do que aquilo que você pode ver, tocar, ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto. Você sabe que o mundo vai além disso, que a vida vai além disso. Você sai do plano totalmente tridimensional para acessar outras dimensões. Mas e para quem não consegue fazer isso ainda, né? Porque é muito fácil falar, né, que você precisa expandir a consciência, você precisa elevar a sua frequência, que você vai acessar as informações. Sim, a gente acessa, né? Mas talvez não seja da forma que foi esperado ou romantizado por aí, né? Vendo, ouvindo como se tivesse uma pessoa falando, ou incorporando, né? Às vezes você está recebendo as informações aqui, ó, e você acha que é apenas uma ideia sua, você acha apenas que é um pensamento seu que passou de repente. Por isso é preciso estar consciente, ter autoconhecimento, ter autoconsciência, para conseguir diferenciar aquilo que é produção do seu pensamento, do seu raciocínio, do seu mental inferior, para aquilo que chega através do seu mental superior, que são as canalizações. Né? A gente ouve muito falar sobre canalizações, a gente acha que uma pessoa vai sentar do seu, uma pessoa não, né? Uma entidade vai sentar do seu lado e vai ditar as coisas para você sair escrevendo ou falando, né? Ou que a entidade vai tomar posse do seu corpo e falar através da sua boca. Mas não, muitas canalizações atualmente ocorrem dessa forma. São ideias que vêm à sua mente e que às vezes você está tão desconectado que você acha que a ideia é sua. Vocês já pararam, já se observaram em algum momento que alguém fez uma pergunta para vocês a respeito de algum tema que vocês achavam que não sabia nada, mas aí você foi lá e respondeu de maneira magnífica. E aí você para e fala, gente, de onde eu tirei essa informação? Como que eu sei disso? Isso é uma canalização. Só que para você estar aberto a isso, você precisa ter consciência de que isso é possível. Você precisa ter autoconhecimento para saber o que é seu pensamento e o que não é seu pensamento. Então, aí já é um primeiro passo para você começar a perceber que existe muito mais além do que a gente consegue sentir, tocar, provar, né? E ver e ouvir. Tem coisas que vêm de outros planos, de outras dimensões e que a gente tem condições de acessar, desde que a gente esteja conectado conosco e conectado com outras dimensões também, tendo essa abertura, essa expansão de consciência e a frequência elevada, senão você se conecta com a energia de baixa vibração e vai receber informações de baixa vibração também, tá? Mas para quem ainda não chegou nesses estágios, não chegou nesses níveis, não consegue discernir o que é seu, o que não é, ou nem mesmo consegue receber essas informações, está completamente fechado. Como que se faz para poder acessar informações de outros campos, né? A gente vem falando sobre campo energético aqui também há muito tempo. E como que faz para acessar essas informações de outros campos? Vocês me veem fazendo isso toda quinta-feira, através da radiestesia. A radiestesia é o óculos para quem é míope, para essas questões, né? A radiestesia é a possibilidade de você enxergar o que está oculto, energeticamente falando. A radiestesia é essa possibilidade. E o que é essa tal de radiestesia que a gente tanto fala, né? Que eu comecei falando aqui que é minha paixão, que é um tema que eu gosto muito e todo mundo ouve falando por aí, confunde um tema com outros temas e realmente existe essa confusão aí hoje em dia, mas o que é a radiestesia em si? A radiestesia é um campo do conhecimento metafísico que nos permite acessar
acessar e decodificar as informações de todos os campos energéticos que nos cercam, inclusive no nosso próprio campo energético. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está em contato conosco o tempo todo, que interfere no nosso campo energético, que interfere no nosso funcionamento, no caminhar da nossa vida e que a gente não tem ideia de que está acontecendo, porque está oculto, nossos sentidos físicos não captam. A radiestesia nos possibilita não só acessar essas informações, mas decodificá-las de acordo com a ferramenta que você estiver utilizando, né? O que é a radiestesia, né? Ela não é uma coisa de agora, né? Também não é uma coisa de um século atrás. A radiestesia ela vem sendo utilizada por povos e civilizações antigas desde 8.000 anos antes de Cristo. Olha como que essa ferramenta é importante. Ela ajudou civilizações a serem construídas. Existe em pinturas rupestres, né, em cavernas do Peru ou do Chile, se eu não me engano, um desses dois, desenhos de pêndulos, indicando o uso da radiestesia há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. A civilização chinesa, a civilização egípcia, a civilização romana, o Império Romano, utilizavam a radiestesia para identificar qual era o melhor local para se estabelecer um acampamento ou se construir uma cidade, para saber se lá tinha água, para saber se o terreno era fértil o suficiente para produzir a agricultura que eles necessitavam para poder sustentar a cidade. Qual o caminho que eles deveriam tomar para chegar em determinado local? Os egípcios usavam muito a radiestesia nos processos de terapêutica mesmo, né? Processos de cura, câmaras de cura. Não é à toa que hoje em dia, no Brasil pelo menos, a energia das pirâmides é muito utilizada e muito estudada por radiestesistas, porque os egípcios antigos eles utilizavam tanto a energia das pirâmides, por isso a construção das pirâmides, outros povos também, né? Mas as pirâmides ficaram mais conhecidas aí com os egípcios, quanto o processo da própria radiestesia. Tanto é que a gente tem modelos de pêndulo hoje em dia que são pêndulos egípcios, né? Que tem aí uma função específica. Enfim, a radiestesia ao longo dos anos, né? Ao longo de todas essas eras, ela vem sendo utilizada de maneira muito efetiva e assertiva em todas as questões. E antes dela ser condenada pela Santa Igreja Católica, ela era utilizada também para encontrar pessoas perdidas, encontrar criminosos, encontrar objetos perdidos e uma diversa infinidade de coisas, encontrar minérios, encontrar água, enfim, diversas possibilidades. A radiestesia traz diversas possibilidades. E aí a igreja, né, viu o potencial que existia dentro da radiestesia e, como sempre, ela foi e condenou como algo do demônio, né? Porque se é algo tão importante, tão poderoso, não pode estar na mão do povo, tem que estar na mão da igreja, que era o poder na época, né? E aí foi condenado e todo mundo que usava radiestesia, se fosse pego, ia para a fogueira, né? A gente conhece bem essa história. E aí, a mesma instituição que condenou a radiestesia, que tirou ela de uma ciência, porque a radiestesia era uma ciência, e a tornou profana, esse mesmo povo, né, dessa instituição começou a estudar a radiestesia, começou a desenvolver a radiestesia e trouxe a radiestesia de volta para nós. Então, assim, a gente não deve condená-los por ter criado essa barreira, criado esse hiato aí de tempo em que a radiestesia poderia ter sido utilizada e desenvolvida por muitas mentes brilhantes que houveram nesse período todo, né? Mas a gente também precisa agradecer porque eles trouxeram de volta e também ajudaram a desenvolver. Se a radiestesia estaria hoje mais desenvolvida do que ela está ou não, em função dessa interferência aí, não tem como a gente saber.
né? Mas o fato é que hoje ela está aqui como um campo de conhecimento metafísico disponível para qualquer um que deseja utilizar, porque diferente do que eu já ouvi de muitas pessoas e de muitos professores, inclusive, para você ser radiestesista, você não tem que ter dom, você não tem que ser escolhido, você não tem que ser especial, você não tem que ter nascido com algo especial. Você precisa apenas querer e, claro, estudar, praticar. É igual andar de bicicleta. Não adianta você ver uma bicicleta, saber que você tem a capacidade de andar, subir na bicicleta e sair andando. Isso dificilmente vai acontecer. Primeiro você precisa entender como que funciona, precisa subir na bicicleta, precisa desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora necessários para conduzir aquela bicicleta, para depois você conseguir realmente andar com assertividade, com efetividade, sem cair, né? E aí aquilo se torna uma coisa tão natural que você nem pensa para fazer, você simplesmente sobe e vai. É claro que algumas pessoas vão pegar a bicicleta e vão começar a andar de maneira mais fácil. Outras vão ter mais dificuldade, vão precisar treinar um pouquinho mais, mas todo mundo tem essa capacidade. A radiestesia é a mesma coisa. Eu vivo dando para os alunos, vivo falando para eles que radiestesia precisa praticar, precisa treinar. Não é só fazer o curso, não é só ter o conhecimento. O conhecimento é importante, é fundamental para você saber como operar e entender como isso funciona. Agora, se você não praticar, deixar para pegar, para fazer só na hora que você precisar, dificilmente você vai ter respostas assertivas. A radiestesia precisa ser praticada, precisa ser treinada, né? E quanto mais você pratica, melhor você fica. É fato. E quanto mais você pratica e quanto melhor você fica, mais a sua sensibilidade aumenta. E conforme a sua sensibilidade aumenta, você abre possibilidade para poder acessar essas informações até mesmo sem o uso da radiestesia. Olha como é magnífica essa ferramenta. Então, gente, a radiestesia atualmente ela possui diversas linhas de pensamento, né? Quando a gente começa a estudar radiestesia, que a gente não tem muita noção disso, e esse foi o caminho que eu fiz, né? Eu comecei a estudar, eu tive um pequeno módulo num curso, achei lindo, maravilhoso, comecei a pegar livros e mais livros para estudar, para ler, e comecei a buscar cursos e caí na seguinte questão. Eu fiz um curso aqui que me ensinou uma coisa, eu fiz outro curso aqui que me ensinou uma outra coisa que é totalmente contraditória com o que esse curso me falou. Nesse curso eu posso fazer de um jeito, nesse curso eu não posso. Qual que está certo? Qual que está errado? Não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que faz sentido para cada um. Atualmente a gente tem diversas linhas de pensamento dentro da radiestesia. A gente tem a radiestesia técnica, a gente tem a radiestesia mental, a gente tem a radiestesia espiritual, atualmente a gente tem a radiestesia quântica e a gente tem a radiestesia aplicada a diversas e infinitas possibilidades. A radiestesia aplicada na agricultura, a radiestesia aplicada na mineração, a radiestesia aplicada nas construções, na arquitetura, na terapia, enfim, no que você quiser, né? Você aplica a radiestesia no que você quiser. Basta ter conhecimento, prática e criatividade, né? Porque senão a gente fica só naquele mais do mesmo, de acordo com o que nos ensinaram, de acordo com o que nos foi dito e fica só repetindo. A partir do momento que você traz entendimento, você pode criar em cima do entendimento que você tem. E é isso que a gente deseja que todos consigam compreender e entender como que funciona para poder aplicar da forma que lhe for mais adequada, tá? O que mais que eu separei aqui para falar? Ah, sim, o tema da live, né? Como que a radiestesia ajuda na manifestação do desejo? Primeiro, a gente tem que entender que radiestesia não é mágica, né? Porque a gente vê, assim, a radiestesia trazendo informações incríveis
possibilitando coisas incríveis e a gente acha que é um passe de mágica, porque a gente tem essa tendência de buscar o caminho mais fácil. Lembra que eu falei no início da live sobre a questão da gente da economia energética, né? A gente tende a buscar o caminho mais fácil porque é o caminho que economiza energia. Se eu posso chegar do ponto A ao ponto B numa linha reta, para que eu vou fazer um traçado cheio de curva, cheio de volta, que vai demandar mais tempo e vai demandar mais energia para eu poder fazer esse trajeto? Se eu posso fazer uma linha reta e chegar mais rápido, com menos gasto energético, né? É isso que a gente busca. E aí, com com todo o avanço, né, da ciência aí, trazendo a questão das medicações, que você, sei lá, sente uma dor aqui, toma um comprimido, meia hora você não está sentindo mais nada, a gente tem essa ideia de que existe uma fórmula mágica, de que existe uma pílula mágica, de que existe algo exterior a nós que vai resolver o nosso problema e que a gente não vai precisar fazer nada e que vai ser assim. Mas não existe. E a radiestesia não é uma fórmula mágica, não é uma pílula mágica. A radiestesia é uma ferramenta muito importante e muito poderosa, mas que precisa ser utilizada com consciência. Precisa ter conhecimento e prática para ser utilizada. E saber que ela também possui as suas limitações. Ela não resolve tudo. Ela facilita alguns caminhos. E aí, como que a gente utiliza a radiestesia, então, para manifestar desejos, se a radiestesia em si não faz isso? Se a radiestesia não faz mágica? Quem que manifesta? Quem que faz o processo de cocriação? Somos nós. Não é a radiestesia que vai fazer por nós, não é o cristal que você coloca na sua sala que vai fazer por você, não é a plantinha que você conversa, não é a água solarizada que você bebe, não é nenhuma prática que você faça. É você que vai fazer. As práticas e as ferramentas são apoio, são auxílio, mas elas não fazem por você. O caminho é solitário e personalíssimo. Essa é uma frase do mestre Éric que eu carrego comigo sempre. Por quê? Porque ninguém pode fazer por você aquilo que é sua responsabilidade. E fazer o processo de cocriação é sua responsabilidade. É sua cocriação, sua e do todo universal. Por isso, cocriação. A manifestação é sua. Ninguém vai fazer por você, nenhuma ferramenta vai fazer por você. As ferramentas são ferramentas. Elas não trabalham sozinhas. O martelo não vai sair da caixa de ferramenta e pregar o prego na parede sozinho. Ele precisa de você para manipular, para escolher onde que vai colocar o prego, para colocar a intenção e a força física ali. Precisa da sua energia sendo utilizada ali para que ele funcione. Dentro do olhar quântico, que é o olhar que a gente traz dentro do Instituto. Voltou, gente. Deu uma cortada aqui para mim. E a radiestesia voltou. A radiestesia com olhar quântico, que é a radiestesia que a gente utiliza dentro do Instituto TQA, voltada para a terapêutica, ou seja, a radiestesia aplicada ao campo da terapia. O que ela te possibilita? Ela te possibilita identificar os desequilíbrios energéticos que existem na sua vida. Seja os desequilíbrios por energia intrusa, ou seja, os desequilíbrios que vêm de fora para dentro, ou os desequilíbrios internos, aquilo que você mesmo produz. E que impactam a sua vida, que impedem a sua vida de fluir. E o que a gente faz quando a gente identifica esses desequilíbrios? Dentro da radiestesia existem algumas possibilidades. Você pode utilizar ferramentas radiônicas, por exemplo, para corrigir esses desequilíbrios. Você pode utilizar os gráficos radiestésicos para corrigir esses desequilíbrios associados a outras técnicas, a outros materiais que podem auxiliar no processo de correção. E dentro do Instituto TQA, que trabalhamos com a quântica, nós realizamos esta correção a partir de comandos quânticos, né? Porque vai direto na fonte.
E aí a gente consegue limpar esses desequilíbrios, harmonizar o campo energético da pessoa, deixando ela mais livre, né? O que acontece quando você está com o seu campo energético todo comprometido? Quando você entra num quarto, por exemplo, você precisa procurar o celular. Vamos colocar assim. E o quarto tá todo bagunçado, tá cheio de coisa jogada para tudo quanto é canto, um monte de coisa revirada, aquela coisa assim que não dá nem para entrar no quarto. Como que você vai conseguir encontrar o celular? Você vai ter que revirar tudo isso, você vai perder muita energia, vai perder muito tempo e talvez você nem consiga encontrar. Agora, quando a gente tira a bagunça da frente, você consegue olhar e visualizar onde o celular está. É isso que a radiestesia te propicia. Ela propicia que você faça uma limpeza no seu campo energético, uma harmonização, tire toda a bagunça da frente, né? Não só da frente, mas tira do seu campo energético e te dá uma clareza, uma abertura de visão para que você consiga enxergar o que você precisa. E aí a gente traz à consciência aquelas questões que a gente chama de causa raiz, para poder identificar por que minha vida tá essa bagunça, por que meu quarto chegou nesse estado de bagunça, né? O que eu fiz para que isso acontecesse e chegasse nesse ponto. E quando você traz para a consciência, você tem a possibilidade de mudar a sua atitude, de mudar a forma que você olha para as situações, de mudar a sua atuação diante da vida. E aí, quando você toma consciência e decide mudar, coloca em prática essa mudança, você tirou todos os desequilíbrios, você harmonizou o campo, você tomou consciência, você ganhou energia. Você decidiu mudar, colocou uma postura positiva em cima de tudo isso, olhou para a vida de forma positiva. E aí aqui a gente tem mágica, aqui a mágica acontece. Porque quando você faz tudo isso, você eleva a sua frequência. Quando você eleva a sua frequência, você manifesta o seu desejo. Lembra da aula passada? Que para que ocorra a cocriação consciente, consistente e sustentável, a gente precisa ter pensamento positivo, sentimento positivo e frequência elevada? É isso, gente. É assim que a radiestesia pode facilitar o caminho para vocês. Ela não vai fazer o caminho por você, mas ela pode facilitar. Em vez de você fazer o trajeto cheio de voltas, ela pode te dar o caminho reto para você chegar do ponto A ao ponto B. O resto, o processo da manifestação, quem faz é você. Como? Estando autoconsciente, estando com o campo limpo, com o campo harmonizado e tendo uma atitude positiva diante da vida. E a radiestesia te possibilita isso. A radiestesia aplicada à terapêutica com uma visão quântica, que é a radiestesia com a qual eu trabalho, que é a radiestesia com a qual o Instituto TQA trabalha. Porque existem várias formas de atuar com a radiestesia, existem diversas linhas de pensamento, cada uma traz a sua forma de olhar, cada uma traz a sua forma de atuar, nenhuma está errada, nenhuma está certa. Tem aquela que funciona melhor de acordo com a sua visão de mundo, tem aquela que ressoa mais com você. Para a gente, no Instituto TQA Brasil, o que fez sentido foi a radiestesia com olhar quântico aplicado de maneira terapêutica, porque a radiestesia em si não é uma terapia. Ela pode ser aplicada como uma forma terapêutica, mas ela em si não é uma terapia, tá? Isso é muito importante deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas fazem curso de radiestesia e acham que vão sair terapeutas. Não, a radiestesia ela pode ser aplicada de maneira terapêutica, mas ela não é uma terapia, tá? Porque se você vai aplicar a radiestesia, por exemplo, para encontrar água, você não está fazendo terapia de nada. Você está buscando, você está fazendo uma investigação. A forma como você utiliza a ferramenta é que vai direcionar o seu trabalho. E junto com a radiestesia, você pode associar outras ferramentas. Você não precisa trabalhar só com a radiestesia. Você pode associar outras técnicas terapêuticas para fortalecer o seu trabalho com a radiestesia. Por isso, ela é uma ferramenta tão poderosa, né? Você tendo a radiestesia em mãos,
sabendo utilizar, entendendo como ela verdadeiramente funciona, você transforma o seu trabalho, você torna ele muito mais efetivo, ok? E é isso, gente. Dentro da TQA, né, que é a terapia desenvolvida pelo Instituto TQA, pelo professor Eric, pelo Bosco e pela Patrícia, a radiestesia ela veio dessa forma, exatamente dessa forma, como um óculos, como uma forma de poder trazer à tona aquilo que está oculto, né? Porque, por exemplo, para encontrar a causa raiz, que é o nosso foco dentro da terapia quântica aplicada, você pode encontrar essa causa raiz através de perguntas, através de exercícios, através da sua condução terapêutica, que é ensinado no curso de formação terapeuta TQA. Porém, para você fazer a investigação e identificar energias intrusas, né? Aquelas interferências externas que acessam o seu campo e bagunçam a sua vida, por exemplo, ou para verificar a harmonia ou desarmonia dos chakras, se está hiperativo, se está hipoativo, a sua frequência vibratória de acordo com a escala Hawkins, essas coisas todas que ainda são, que ainda não, que também são pilares da TQA, da terapia quântica aplicada, só quem tem uma visão remota consegue acessar, né? Só que a terapia quântica aplicada, ela foi feita para todos. Ela não foi feita só para quem tem visão remota. Ela não foi feita só para quem é mestre em física quântica. Ela foi feita para todos. Por isso o curso de entrada para ser terapeuta TQA se chama Quântica para Todos. E por isso o curso de radiestesia se chama Radiestesia para Todos. O curso de projeção astral não se chama projeção astral para todos, porque fica um nome muito grande. Mas é o projeção astral que permite a todos fazer esse processo de maneira rápida, fácil, assertiva e segura, né? Porque o processo de projeção astral aí que a gente vê, né, nas escolas iniciáticas, por exemplo, é um processo muito longo, muito demorado, muito difícil, que poucos têm acesso, né? Você precisa fazer parte da escola iniciática para poder passar anos estudando, para poder chegar num negócio que talvez você consiga, no nível de desenvolvimento que a gente está enquanto humanidade, chegar de forma mais rápida e fácil e segura, né? E o Renato traz isso no curso de projeção astral. Por isso que eu falo, a projeção astral para todos, apesar de não ter o para todos no nome, mas também é para todos, né? Mas enfim, voltando ao tema da radiestesia dentro da TQA, né? O professor Eric trouxe a radiestesia justamente por isso, porque enquanto ele estava atendendo junto com a Patrícia ia utilizando a visão remota dela, porque para quem não sabe, a Patrícia tem a visão remota desenvolvida, aprendeu a utilizá-la, né? Ela em algum momento começou a perceber isso, mas sem o conhecimento necessário, e aos poucos foi estudando e desenvolvendo com o conhecimento. E ela usava isso durante os atendimentos com o professor Eric, né? Ela ia falando, olha, tá assim, assim, assado, tem isso, isso, aquilo no campo, o chakra tá assim, tá assado. Ela ia dando esse apoio, esse suporte nesse sentido. Mas a Patrícia não podia estar junto com ele todos os atendimentos, porque ela também tem a vida dela, é mãe, né? Tava com uma filha pequena, tem o trabalho dela também, tem o desenvolvimento dela, enfim. E não podia estar presente em todos os atendimentos. E aí o professor Eric trouxe a radiestesia para poder auxiliar nesse processo, para usar como uma ferramenta de apoio dentro da TQA, para que pudesse fazer essa verificação dos chakras, a calibração na escala Hawkins, verificar as questões que estavam ali presentes no campo energético da pessoa, para poder fazer o processo de maneira mais efetiva, né? Porque a terapia quântica aplicada, ela tem uma efetividade incrível em 95% dos casos. Os 5% dos casos em que ela não é efetiva ainda, né? Porque ela não é efetiva porque o ego da pessoa é forte demais para permitir que os comandos atuem. Mas no momento que essa pessoa consegue neutralizar o ego, um pouquinho que seja, o comando vai e faz o trabalho dela, mesmo que seja daqui a 10, 20 anos, né?
Então eu falo que os 5% em que a TQA não é efetivo ainda, porque em algum momento ela vai ser. Uma vez que o comando é dado, não tem como desconstruir o comando. Onda jogada no vácuo quântico não tem retorno. Ela foi criada no vácuo quântico, ela vai seguir seu caminho. Ela pode perder força, ela pode ser anulada com uma onda contrária, mas ela não pode ser descriada. Uma vez que foi criada, não pode ser descriada, tá? Então, a radiestesia veio para a TQA para isso, para justamente possibilitar você colocar um óculos e enxergar aquilo que está oculto aos olhos de quem não desenvolveu a visão remota, para que possa ser uma técnica que todos possam aplicar, né? E ainda dentro da TQA, né? Depois que a gente fez o processo todo do Quântica para Todos, do curso do Radiestesia para Todos, da formação do terapeuta TQA, esse ano a gente ainda desenvolveu a mentoria terapeuta TQA, a mentoria causa raiz, para facilitar o acesso, não acesso, né, mas para facilitar o caminho para que os terapeutas TQA conseguissem encontrar a causa raiz de maneira mais assertiva, porque quando a gente sai do curso, né, e vem toda essa fala de que você precisa encontrar a causa raiz para poder resolver a questão. E isso fica na nossa cabeça, assim, eu falo que fica na nossa cabeça porque eu também já fui aluna, eu também já passei por isso. Eu falo que eu continuo sendo aluna até hoje, mesmo sendo instrutora, eu continuo sendo aluna, porque a gente sempre tem o que aprender. Mas a gente fica com aquele negócio assim, ai, que é essa tal de causa raiz? Como que eu vou fazer para encontrar essa causa raiz? E a gente acha que é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? Em alguns casos até é. Em alguns casos a gente precisa realmente fazer um trabalho de detetive, de investigação profunda. Mas na maioria dos casos isso vem entregue, vem dado. É só você pegar as peças assim e montar o quebra-cabeça. É muito rápido, muito fácil. E aí a gente montou a mentoria Causa Raiz, eu e a Patrícia, justamente para possibilitar aos alunos, aos novos terapeutas TQA, né, e aos antigos também que quiseram participar, fazer esse caminho de maneira mais assertiva e mais rápida. E a gente trouxe também a radiestesia para poder facilitar esse caminho como uma ferramenta de apoio, né? Você pode encontrar a causa raiz, a gente trouxe esse caminho sem a radiestesia e a gente trouxe esse caminho com a radiestesia como apoio, para você poder não só fazer a investigação, mas também a confirmação. Isso que eu estou aqui falando, trazendo, realmente é a causa raiz dessa questão? Quantos por cento essa afirmação está relacionada à causa raiz deste problema que o partilhante está me trazendo? Quantos por cento eu estou acertando nesse caminho? Se não estou acertando nesse caminho, eu tenho que procurar outro, né? E aí a gente vai desenvolvendo ferramentas dentro disso. A gente encerrou a turma aí há algumas semanas já e a gente já está vendo assim resultados incríveis dos mentorados. Está sendo muito lindo esse trabalho, né? Então a radiestesia vem também com muitas possibilidades. Você pode aplicar radiestesia em qualquer situação. A gente está desenvolvendo aí umas questões agora, uns novos projetos, que a radiestesia está sendo fundamental para auxiliar, né? Porque é um projeto voltado para situações em que a gente não tem como conversar com o partilhante, em que a gente não tem como buscar essas informações, a gente só observa comportamentos. E aí a gente usa a radiestesia para auxiliar nisso, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso para a gente colocar aí no futuro e trazer para vocês, né? Mas enfim, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje é esse. A radiestesia é uma ferramenta incrível, muito poderosa, muito assertiva, mas precisa de conhecimento, prática e ética na hora de utilizar, porque você está lidando com energias e com energia não se brinca. Quando a gente tem essa ferramenta na mão, a gente fica tentado a fazer verificação energética de tudo e de todos, mas nem sempre a gente tem a autorização para fazer a verificação energética de tudo e de todos. Então a gente precisa ter uma ética aí muito bem fundamentada
para não invadir espaços alheios e acabar recebendo consequências por conta disso, tá? Então é importante ter conhecimento, ter proteção, saber como se proteger, saber como se portar para que vocês possam ter um caminho seguro dentro de todo o desenvolvimento do trabalho, tá? Não é só pegar o pêndulo e sair por aí perguntando qualquer coisa. Mesmo porque, dependendo de como você faz a pergunta, você não vai obter a resposta que você está querendo. Até para fazer a pergunta, você precisa ter conhecimento, precisa saber como conduzir isso, ok? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ah, Giovana, saudade de você, querida. Então, por isso deve ser importante proteger as crianças que têm grande facilidade em cocriar e melhorar tudo. Exatamente, precisa proteger muito as crianças, porque as crianças têm uma sensibilidade mais ampla do que a nossa. Elas não têm todas as vivências que a gente tem, todos os traumas, todas as crenças limitantes, todos os sentimentos de baixa vibração desenvolvidos. Então o campo dela está mais amplo, né? A visão dela está mais ampla, a frequência dela está mais alta. Então a gente precisa muito proteger as crianças em relação a tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm acesso, eles não têm entendimento, né? Então é importante fazer essa proteção aí. TQA é cultura, TQA é uma visão de mundo, né, Giovana? Quem entra para esse caminho sabe o quanto isso muda a vida da gente. Pela imaginação ativa também é possível acessar os campos de uma maneira sutil, expansiva e intuitiva. Com o tempo a gente vai detectando o arquétipo que mais predomina em nosso espírito e daí saltando. Exatamente. Instituto Ato, isso. A visualização criativa também traz o processo de cocriação, né? A gente está aí com um programa As Chaves da Manifestação e traz justamente essa possibilidade de você fazer visualizações criativas. Tem uma frase, né? Vou mostrar meu lado nerd agora para vocês. Tem uma frase do filme do Harry Potter que eu acho assim fenomenal. É a cena em que o Dumbledore morreu, né? E Harry Potter também morreu. E aí o Harry Potter encontra com Dumbledore numa estação de metrô. E aí eles conversam uma coisa ou outra. E aí o Harry Potter pergunta para Dumbledore assim: professor, isso está acontecendo de verdade ou está só na minha cabeça? Aí o Dumbledore responde para ele: é claro que está só na sua cabeça, Harry, mas por que não estaria acontecendo de verdade? Ou seja, aquilo que está na nossa mente também é real, gente. Pensamento, sentimento e emoção é energia. E se é energia, é passível de manifestação. Por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso foco, das informações com as quais a gente se conecta, né? E o processo de visualização criativa é fantástico para desenvolver isso. Tem gente que tem uma facilidade incrível para fazer a visualização criativa, tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, precisa treinar, né? Mas é um processo fantástico a visualização criativa. A radiestesia é um material externo, a imaginação ativa é o software interno, exatamente. A radiestesia é a parte que a gente chuta, né? A imaginação ativa é a parte que a gente xinga, quando faz a referência aí com um computador, né? Na minha época de informática, para a gente decorar o que era software e o que era hardware, o professor falava isso pra gente. Hardware é aquilo que você chuta quando o computador não está funcionando. Software é aquilo que você xinga quando o computador não está funcionando, porque um é tangível, é concreto, né? Um pêndulo aqui, ó, é concreto. Uma mesa de radiestesia é concreta. Você pode jogar, você pode chutar, você pode quebrar. Agora o software, que é a sua imaginação ativa, a sua visualização criativa, você não tem acesso, não é tangível, né? É tão concreto quanto qualquer coisa que você toca, às vezes até mais, mas não é tangível, é intangível.
Para praticar a radiestesia, temos que ter alguns cuidados, né? Sim, para praticar a radiestesia é fundamental que você esteja num lugar tranquilo, que você não vai ser interrompido, né? Um lugar que você esteja, assim, com o ambiente limpo, física e energeticamente, protegido, ancorado com seus guardiões, com seus mentores, para que não haja interferências externas. E você precisa estar conectado consigo mesmo, não dá simplesmente para, sei lá, tô aqui batendo papo com você no telefone e ao mesmo tempo tô pendulando aqui completamente desconcentrado. É possível fazer sim, né? Quando você faz, por exemplo, consultas online que você vai conversando e tal, e aí você para, foca, faz a análise e dá a devolutiva. É possível quando você tem prática, quando você tem treino. Mas numa conversa aleatória, socialmente, não é indicado, porque você pode até ter interferências pessoais, né? Por exemplo, também, quando você vai verificar alguma coisa que é muito importante para você e que você está ansiosa com aquela resposta, não é indicado que você faça, é indicado que uma outra pessoa faça por você, porque os seus sentimentos, suas emoções podem interferir. Então, existe um processo para você entrar num nível, num estado mental de concentração para que você possa se disponibilizar a ser um instrumento dessas informações e trazer a resposta mais assertiva. Então, existe sim um preparo para poder fazer uma prática segura, não só para você, mas para quem está envolvido também. Nádia, excelente radiestesista. Giovana, não sei se eu sou excelente não, mas eu estou trabalhando para chegar lá. Ferramenta maravilhosa. Sempre aprendo muito com suas explicações, mestra maravilhosa. Ah, querida Daisy, muito obrigada, gratidão. Daisy também é radiestesista, gente. Também tem um monte de curso de radiestesia aí, que nem eu. E tá aí sempre se aprimorando também. Acabou de sair da nossa mentoria. Aqui a Dani falando, a mentoria foi incrível, a mesa causa raiz é ouro. Ela traz muita facilidade para encontrar a causa raiz. Percebi que quando inicio a pergunta com a minha centelha divina, qual a energia inicial de fulano, melhorou muito a precisão. É a conexão alma e a Fernanda. É porque quando você se direciona à sua centelha divina, Fernanda, você faz essa conexão, você sai de si mesmo, dos seus achismos, do seu julgamento e se coloca a serviço, né? E é isso que a gente tem que fazer em qualquer terapia que a gente pratica, né? Se colocar a serviço, ser instrumento de uma consciência superior para que a gente possa realmente ajudar o outro. Muito verdadeira essa energia que criamos e co-criamos. Totalmente divina. Gente, se as perguntas acabaram, eu queria saber agora quem gostaria de fazer uma verificação aí no campo energético comigo. Estou aqui à disposição, coloca aí eu quero, que hoje a gente vai fazer uma verificação de campo energético. E enquanto vocês colocam aí, dentro do Instituto TQA, a gente tem aí alguns cursos, né? O Quântica para Todos, que é a porta de entrada para quem deseja ser terapeuta TQA, precisa fazer o Quântica para Todos. É o módulo inicial, vamos colocar assim, porque ele traz toda a parte teórica para que você possa fazer um teórico com todos os pilares certinhos, direitinhos, né? Entendendo o que você está fazendo. Então, o Quântica para Todos é fundamental, além de ser também um curso que é para desenvolver a sua vida. É um curso de desenvolvimento humano, é um curso para melhorar a sua vida. Não é um curso para apenas adquirir conhecimento, é um curso para mudar verdadeiramente a sua vida. Quem já passou aí por ele sabe exatamente do que eu estou falando, porque não tem como passar pelo Quântica para Todos sem ter uma mudança que seja, por menor que seja, na sua vida. Ele vai mexer sim com a sua vida, vai trazer possibilidade de você crescer cada vez mais. Dentro do Quântica para Todos tem um módulo específico de radiestesia que o professor Eric trouxe
para vocês poderem fazer essas investigações iniciais. Fora o Quântica para Todos, tem o curso Radiestesia para Todos, que é focado única e exclusivamente na radiestesia com a visão quântica. Então traz um módulo inteiro do professor Eric explicando a mecânica quântica para poder aplicar isso na radiestesia e trazer um entendimento de como a radiestesia funciona e por que ela funciona. Porque entendendo como que funciona e por que funciona, você consegue se movimentar dentro do campo de conhecimento, ao invés de só ficar repetindo aquilo que lhe foi ensinado. E quando eu desenvolvi esse curso, eu não queria que os meus alunos repetissem o que eu estava dizendo para eles fazerem. Eu queria que eles desenvolvessem, como eu desenvolvi, as duras penas por conta própria, né? Mas eu queria que eles tivessem essa oportunidade também. E eu sei que teve alunos que conseguiram fazer isso. A Ana Heiser está aqui assistindo a live e ela é um exemplo incrível de como a associação dos conhecimentos foi possível ela desenvolver ferramentas que antes eram impensáveis, né? Então foi esse o objetivo que eu trouxe para o curso Radiestesia para Todos. E claro, né, como todo curso de radiestesia, vocês recebem um instrumento para vocês trabalharem, né, que é a mesa TQA. Tem frente e verso com diversas possibilidades de trabalho, gráficos radiestésicos disponíveis lá para vocês baixarem e utilizarem, um módulo específico a respeito de energia de pirâmides e um módulo para vocês aprenderem a construir a ferramenta de vocês, construírem a sua mesa de acordo com o que vocês desejam. E alguns alunos me perguntaram certa vez se eu fazia mesa para vender. Gente, eu não faço porque eu não tenho tempo, né? E assim, eu acho que quando você tem uma ideia do que você quer e você pede para outra pessoa fazer, você não vai ter a totalidade daquilo que você quer. Porque quando você fala, você não garante que a pessoa que escutou captou todas as informações que você quis. Então eu coloquei esse módulo justamente para que vocês pudessem desenvolver o instrumento de vocês. Ah, mas eu não sei mexer com um programa de imagem, AutoCAD, PaintShop, enfim, esse Photopaint, não, Photoshop, Corel, esses programas aí. Eu também não sei, eu faço tudo no PowerPoint. Tem um site específico que você cria o gráfico, você baixa o gráfico e você coloca no PowerPoint como figura, no tamanho que você quiser. É assim que eu faço as minhas mesas. Claro, essas mesas aqui, essa daqui que é do curso, mesa TQA, e essa daqui que é da mentoria Causa Raiz, não fui eu que fiz, eu montei, né? Montei no PowerPoint e entreguei para a equipe. A equipe gerenciada aí pela Dani, que é a produtora, que fez todo o processo artístico da mesa, que ficou essa coisa incrível, maravilhosa e linda, né? É funcional e é linda. É lindo de você ficar olhando para ela, porque é uma obra de arte. Mas eu não sei fazer isso. Quero colocar uma imagem de fundo, eu vou no Google, pego uma imagem que não tenha direitos autorais e coloco no fundo. PowerPoint puro e básico. Não precisa ser expert em nada, você precisa ter o conhecimento. Se você não sabe usar a ferramenta mais adequada, você desenvolve meios de usar outras ferramentas que são mais simples e que estão ao seu alcance. Isso é você saber, entender como funciona e buscar os seus caminhos. É simples, tem que pensar, só isso, tá? Mas vamos lá. Vamos ver quem colocou aqui, porque eu comecei a falar, acabei falando demais, né? Mas enfim, tem o curso Radiestesia para Todos para quem gosta de radiestesia e quer se aprofundar. Tem o Projeção Astral, que eu falei que não tem o nome para todos, mas é um curso para todos. E para quem quer ser terapeuta TQA, tem o curso de formação de terapeuta TQA, que está aí com a lista de espera aberta, porque quando abrir novas turmas, vão primeiro procurar essa lista de espera, é só acessar o link aí na bio para vocês poderem colocar o nome na lista de espera. E a gente está aí também com as chaves da manifestação, né? Um programa aí de 21 dias para você conseguir co-criar a sua realidade. Utilizar para você poder trabalhar, para você
fazer seu processo de visualização criativa, tem um planner para você montar, super lúdico, super gostoso de fazer, está tendo ótimos resultados aí. E por um preço assim inacreditável. Apenas R$ 62, um grande presente para vocês, porque o resultado que isso pode trazer para a sua vida não tem preço. Não tem como você colocar num valor assim. Pode estar assim, realmente um grande presente. Oi, Giovana, tudo bem? Bom dia. Saudade, querida. Tá bem. Te vejo mesmo que te longe. Como é que é seu nome completo, Giovana? Giovana com I, G-I e 2 N. Giovana Da Silva Barros. da Silva Barros. Qual a sua data de nascimento? 26 de dezembro de 69. Ótimo. Vamos ver aqui, Giovana, como é que anda seu campo. Giovana é aluna aí do Quântica para Todos, é aluna do Radiestesia para Todos, é terapeuta TQA também, Giovana? Sim. Também, né? Uhum. Então deve estar tudo certinho. Porque quando o pessoal entra por esse caminho aí da TQA, é um caminho sem volta, a gente só vai crescendo cada vez mais, expandindo consciência, ampliando possibilidades, e aí tudo fica melhor, né? Vamos ver como estão as coisas aqui, Giovana. Uhum. Ó, padrão vibratório equilibrado em 85%. Falei que estava tudo nos conformes. Vamos ver sem energia intrusa. Isso. Ó, vai estar muito. Não. Tem 30. Ó, divide. Tá com 1,31. Meio centímetro cada lado. Tem um tipo de energia intrusa. Vamos ver a sua frequência. Vai ser madeirinha. Cheguei com um colchão. O colchão. A maior parte do tempo, Giovana, você está calibrando no nível de 10 elevado a 485, que é o nível da genialidade. O último estágio dentro do nível da razão. Pegar lá no material do professor Hawkins, você vai ver que a razão se divide em razão pura, ciência e genialidade. Você está no nível da genialidade. Um pulinho, você cai no amor. Alô? Opa. Oi? Não. Tudo errado. Oi? Giovana, como é que anda a sua vida aí, filho? Tá, algumas mudanças. Algumas mudanças, mas você está conseguindo colocar em prática aquilo que você está pretendendo fazer ou está ficando meio arrastado, assim, com um pouco de preguiça? Mais ou menos. Tô E as conseguindo emoções? mudar. Pela cor Mas da pele. o coração tá trancado. Tem que soltar. É.
Tem algumas desarmonias aqui nos chakras, né? Que a gente sabe que chakra se desarmoniza com muita facilidade. De acordo com o que está aparecendo aqui para mim, de hipoativo e hiperativo, parece assim que você está com muita coisa querendo construir, muita criatividade, querendo colocar a mão na massa, mas ao mesmo tempo pouca energia para conseguir colocar a mão na massa, né? Uma sustentação ali de base, de estrutura mesmo, está um pouco para baixo. Então, essa energia de base está faltando um pouco. Ao mesmo tempo, o seu terceiro chakra, que é o chakra das emoções, ele está hiperativo. E o quarto chakra é hipoativo. Então, as emoções tendem a ficar assim, mais à flor da pele, né? Estão mais irritadiça, mais no limite, mais sem paciência. Por isso que eu perguntei como que andam as coisas. O que, que pode acontecer? Esses desequilíbrios, eles podem ser algo que já estão aí acontecendo há algum tempo e acabar realmente interferindo na forma de você estar na vida, ou pode ser algo que aconteceu de ontem para hoje, por exemplo, só hoje você acordou um pouquinho mais sem ânimo, um pouquinho mais sem energia, né? E não é aquela desarmonia que está interferindo totalmente, é algo só momentâneo, tá? Uhum. Então vale a pena você fazer essa análise aí, essa investigação de como que está caminhando as coisas, porque se realmente essa situação é algo que vem acontecendo há algum tempo, é para você olhar o que está fazendo com que você tenha baixa energia, apesar de ter a vontade de seguir em frente, o que está fazendo com que você fique muito reativa, ao invés de manter um equilíbrio emocional e sentimental, tá? Tá. Vou harmonizar os chakras para você, porque é a única coisa que tem para fazer, o resto está tudo limpo, tá bom? Uhum. Se concentra aí, querida. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok. Todos os chakras harmonizadinhos, tá? Gratidão. Só faz aí essa investigação interna, esse olhar para si mesmo, para ver como é que andam as coisas, para que eles não desarmonizem novamente, tá bom? Gratidão. Beijo, Um querida. Deus. Gratidão por participar com a gente. Gratidão a minha também. Tá vendo, gente? Quando a gente faz o nosso trabalho, quando a gente faz a nossa parte, as coisas fluem, né? A Giovana, ela é aluna do Quântica para Todos, ela é aluna do Radiestesia para Todos, ela é terapeuta TQA, ela é uma pessoa que passou por um processo de conhecimento e autoconhecimento, que é o que o Quântica para Todos nos permite fazer. Ela tem as ferramentas adequadas na mão para conseguir olhar para si mesma, identificar as questões que estão ali atrapalhando e conseguir buscar meios para resolver, né? Essa investigação que eu fiz aqui, ela mesma pode fazer em casa. É claro que quando se trata da gente, né, às vezes a gente tem uma dificuldade de investigar, e aí é legal você ter o que eu chamo de um radiestesista de bolso, assim, né, para quando precisa você vai lá e pergunta para ele. Eu sempre tive alguém que me deu esse suporte. Hoje em dia, quem me dá esse suporte efetivamente é a Patrícia. Então, preciso investigar alguma coisa no meu campo que eu não estou dando conta de ver sozinha. Eu peço para a Patrícia ver para mim. A mesma coisa ela comigo, né? Ela vira e mexe, está me mandando alguma coisa aqui para eu verificar para ela. Por quê? Porque a gente tem essa questão, né? Às vezes você, sei lá, vai fazer uma verificação, por exemplo, a frequência que eu calibro a maior parte do tempo. É claro que todo mundo quer calibrar no nível do amor. E aí você vai fazer a verificação já na expectativa de estar com uma frequência alta. E às vezes a sua frequência não está tão alta quanto você espera. E aí a sua expectativa, a sua ansiedade pode fazer com que a sua calibração bata lá naquilo que você está com foco, foco do seu pensamento. Porque a radiestesia, ela capta todas as energias. Ela não vai diferenciar por conta própria o que é a energia do seu campo e o que é a energia do seu pensamento. Ela vai
captar a energia mais forte que está naquele momento e traduzir em forma de movimento no pêndulo. Então, por exemplo, se eu seguro o pêndulo aqui, deixa eu tentar baixar aqui o telefone para vocês poderem visualizar, né? Que aí com a mão apoiada, a chance de eu movimentar por conta própria é menor. Aqui, eu estou com o pêndulo parado aqui. Se eu focar minha atenção para que ele se movimente para frente e para trás, ele vai para frente e para trás. E nesse momento eu vou focar a atenção para ele girar para a esquerda. Para vocês deve estar invertido aí, mas está girando para a esquerda. E agora eu quero que ele movimente de um lado para o outro. E agora eu quero que ele gire para a direita. E agora eu quero que ele pare. Apenas comando mental. O comando mental, a energia do meu pensamento, se transforma em impulsos elétricos que atravessam a musculatura do meu corpo e saem na ponta dos meus dedos, passando pelo fio do pêndulo para que ele possa se movimentar. Então ele obedece ao meu comando mental. A energia mental é muito forte. E aí, se eu estou fazendo uma investigação para mim mesma, querendo um resultado mentalmente, a energia do meu pensamento pode ser mais forte do que a energia do meu campo. E aí o pêndulo vai me dar a resposta que eu estou querendo obter. E aí eu não vou ter uma resposta assertiva. Por isso é importante o trabalho de autoconhecimento, é importante o trabalho de você conseguir se colocar num estado mental que te permita ter essa concentração isenta dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, o que não é fácil, porque ficar completamente neutro nesse sentido, eu não sei se é possível para um ser humano. Eu confesso que eu não sei se é possível para um ser humano. Enquanto humano mesmo, né? Aqueles que já estão aí para lá sei lá, para lá da paz, entrando na iluminação, eu já não considero mais um ser humano. Ele está aqui só de corpo presente, porque o espírito já se elevou há muito tempo, né? Aí talvez essa pessoa consiga ser completamente neutra para fazer um trabalho de radiestesia. Mas quanto mais você pratica, quanto mais você se prepara, mais você consegue ter essa neutralidade. Mais próximo dessa neutralidade total você consegue chegar. Então, é importante o conhecimento da técnica, a prática da técnica, o trabalho interno de você poder se colocar num estado de pensamento que te propicie essa concentração, a proteção energética para você poder realizar essas avaliações, essas investigações, sem interferir no seu campo, sem interferir no campo do outro, uma proteção para todos, e o autoconhecimento, expansão de consciência e elevação de frequência. Ok? Frequência baixa atrai energia baixa. Atrai energia de baixa vibração e alta densidade. Frequência elevada atrai energia de frequência elevada. Pura ressonância, a gente falou a semana passada. Então, se você vai trabalhar com radiestesia e está com a frequência baixa, tudo aquilo de ruim que está no campo energético da pessoa, se você não tiver uma boa proteção, vai vir para o seu campo energético. E você vai pagar o preço por isso. Então, autoconhecimento é fundamental. Se você não está num bom dia, marca para outro dia. Não faça avaliação naquele dia. Para se proteger, para proteger o outro, para trazer respostas positivas. Porque durante uma investigação de radiestesia, a resposta que você traz para a pessoa vai mudar a forma como a pessoa atua diante da vida dela. Se você trouxer uma resposta que não é uma resposta assertiva, que não é uma resposta correta, é uma resposta equivocada, cheia de interferência externa ou interna, você vai possibilitar um caminho para a pessoa que talvez não seja o melhor caminho para ela. Dependendo da resposta que você trouxer, você vai trazer angústia para essa pessoa. Dependendo da resposta que você trouxer, você vai trazer questões que essa pessoa talvez não tenha condições de lidar. Então, é muito importante você ter o conhecimento, a prática da técnica, a proteção e a responsabilidade ética na hora de comunicar tudo aquilo que você encontrar. Beleza? Fiquem na paz, fiquem na luz. Qualquer coisa me chamem para tirar dúvidas a respeito do tema. E
o Instituto TQA está de portas abertas para todos vocês. Quântica para todos para mudar a sua vida, radiestesia para todos para você ter um óculos e enxergar todos esses campos energéticos ocultos, projeção astral para você acessar informações de outros planos, chaves da manifestação, um grande presente que o Instituto TQA desenvolveu para você manifestar aquilo que você deseja na sua vida. Acesse o link da bio, apenas R$ 62,00, é um grande presente. E a próxima turma de formação terapeuta TQA está por vir por aí. Acesse o link da bio, deixa seu nome se você tem interesse. Se você ainda não fez o Quântica para Todos, dá tempo de fazer antes de chegar a nova turma de formação de terapeuta TQA. Dá tempo de estudar com calma, com tranquilidade, tirar todas as dúvidas para ir para o curso preparado. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por essa manhã maravilhosa. Fiquem na paz e na luz.